Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou Marcelo Bonilla, estou de volta no Brasil, em Florianópolis, e quero hoje responder e comentar perguntas e comentários feitos naquele vídeo: qual é o melhor material na escolha de um veleiro usado? Quem não assistiu aquele vídeo, estou deixando o card aqui, e bora então para as perguntas. Muito bem, então vamos começar. Antes de ir para as perguntas propriamente ditas, tiveram dois comentários, um do Durval Ferreira e outro de um perfil chamado War Jacaré, alguma coisa assim. Os dois comentaram sobre a parte do vídeo que eu falo do método strip planking. Um deles falou: não, isso aí que tu está falando não é strip planking, é cold molded e tal. Bom, em primeiro lugar, fiquei contente aí porque isso significa que o nível aí dos nossos seguidores é muito alto, tá? Esse é um assunto bem específico, né? Então eu estou aproveitando esses comentários que foram feitos para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, nessas técnicas, tá? Que é o strip planking e uma técnica prima, vamos dizer assim, que é da mesma geração, que se chama cold molded. No vídeo lá dos materiais eu me referi somente ao strip planking para o vídeo não ficar muito extenso, mas agora vamos diferenciar, vamos aproveitar para diferenciar então o que é strip planking e o que é cold molded, depois entender que eles podem se combinar. Então, tendo como base o livro do Jorge Nassé, Manual de Construção de Barcos, que é uma das poucas referências bibliográficas mais aprofundadas que a gente tem sobre o assunto, eu diria que o strip planking, então, é um método onde, partindo de cavernames ou anteparas provisórias, a gente começa a fechar o casco com tiras, com sarrafos, né, como você queira chamar, e esses sarrafos ou essas tiras, então, elas vão preenchendo o casco, mas sempre de forma horizontal. Então, elas vão sendo fixadas e justapostas, coladas com epóxi ou aqualofenólico, e assim vai preenchendo todo o casco até formar então aquela casca que vai parecer uma madeira maciça, mas na verdade ela é formada por essas ripas. Esse então é o método strip planking. Agora tem um outro método também dessa época, né, que se originou a partir dessas colas fenólicas aí e resina epóxi, que é o cold molded. A diferença então do strip planking: o cold molded precisa de uma base com elementos que fiquem mais pertinho uns dos outros, né? Sejam as anteparas provisórias, os cavernames, ou qualquer outro tipo de estrutura que forma uma espécie de uma malha com o volume ali do casco. Aí eles vão colocando tiras de madeira que são muito fininhas, né? Você imagina lâminas de madeira bem finas, que vão sendo, então, formando o contorno do barco. Essas lâminas vão sendo coladas assim, lado a lado, na diagonal, e depois se cola em cima uma outra camada no outro sentido, fazendo uma malha, né? Sempre com a cola fenólica ou epóxi. E aí vão se repetindo essas camadas até chegar na espessura desejada do casco. Então isso resulta num casco muito forte, robusto. É como se fosse uma única peça de compensado naval formando todo o casco. É uma técnica bem bonita. Agora, o cold molded, ele pode ser executado em cima de uma estrutura prévia de strip planking. Ou seja, é aí que os dois métodos podem se combinar, né? Ou seja, primeiro se faz aquele fechamento com strip planking com os sarrafos longitudinais e depois então vão fazendo essa laminação, né, com as lâminas de madeira do cold molded. E para finalizar essa questão, voltando para aquele vídeo dos materiais, né, lá eu ressaltava a importância de diferenciar aqueles barcos de madeira antigos, que eram com tábuas maciças, calafetos, né, que nem muitos barcos de pesca que ainda estão navegando por aí, e que esses barcos demandam muita manutenção, tem muita infiltração, muito vazamento, etc, né? Então eu não recomendo para quem está começando aí, quer comprar seu primeiro barco, eu recomendei que fugissem desse tipo de embarcação. Agora, a partir aí da metade do século XX surgiu a cola fenólica e a resina epóxi, e aí surgiram esses métodos novos, o strip planking, né, o cold molded, que eu acabei de falar,
e o Plyglass, que é com compensado naval e epóxi, que também falei naquele vídeo lá. Então, qualquer barco que tenha sido feito a partir de um bom projeto em um desses métodos e que o barco seja bem conservado, tenha sido bem conservado, a princípio são barcos bons. E vamos às perguntas. O Samuca Fortes, fibra de carbono entra no mesmo quesito de fibra de vidro? O Gemerola 2652, você esqueceu de falar dos veleiros em fibra de carbono. Não é que eu esqueci, né? O que acontece? A fibra de carbono é um reforço, né? Que combinado então com determinado tipo de resina pode resultar num material que tem resistência à tração e à flexão comparáveis ao aço, só que muito mais leve. O problema é o custo, né? A fibra de carbono tem um custo bem elevado que torna inviável na indústria aí de barcos de esporte e recreio no geral, tá? Então ela fica muito restrita a ou barcos de alto desempenho, né, como veleiros de regata, ou peças específicas que exigem, né, uma resistência muito alta e peso leve, como mastros de alguns veleiros de regata e aqueles modernos hidrofoils. De vez em quando eu recebo perguntas aí de alguém que viu aí um veleiro usado feito com fibra de carbono. Então você deve pensar que quem construiu aquele barco ali investiu uma grana para ele ficar mais leve, mantendo a resistência. E não necessariamente para ficar mais forte do que o padrão. Então, se você quer um barco para correr regatas, pode ser interessante. Mas se for para cruzeiro, para travessias, não necessariamente. A exceção disso que eu estou falando são estaleiros novos que estão produzindo catamarãs que aliam luxo e desempenho. E aí eles estão usando sim fibra de carbono, alguns inclusive com casco 100% de fibra de carbono, como é o caso aqui da Kinetic, tá? Que é uma empresa norte-americana, mas que a unidade fabril, o estaleiro, fica na África do Sul. Vamos para mais perguntas. O Ronaldo Olímpio. Marcelão, que deu ferro-cimento? Dê uma olhada com carinho nesse material para compra ou construção de veleiros, porque ele pode te surpreender. Bons ventos, meu primeiro professor sobre vela. Virtual, mas foi. Valeu, Ronaldo. Essa é a maior dúvida, é o assunto que mais teve comentários no vídeo. Por isso que eu coloquei o título desse vídeo, barcos de ferro-cimento. Ferro-cimento, o que é? É uma construção baseada numa malha de ferro galvanizado comum, parece aquelas telas de galinheiro, onde é aplicada uma argamassa feita com cimento e com agregado leve. Então forma uma espécie de concreto e essa malha fica totalmente embutida dentro do concreto, né? O ferro não fica exposto. O resultado é um casco extremamente resistente e esse é o método mais econômico de construir um casco dentre todas as opções, ou seja, é a forma mais barata de construir um casco de um barco. O ferro-cimento teve seu auge aí entre as décadas de 60 e 80 e naquela época tiveram muitos estaleiros profissionais que produziam barcos de ferro-cimento, além de produções amadoras também, né? Embora barcos de ferro-cimento possam representar aí talvez menos de 1% do total de veleiros que existam atualmente, mas tem ali uma comunidade ali de proprietários felizes e entusiastas que gostam muito do material. Mas muita gente não gosta desses barcos de ferro-cimento, com o argumento de que são pesadões, lentos e que têm um péssimo valor de revenda. Eu concordo com o péssimo valor de revenda, tanto que eu não indico isso para quem vai comprar o seu primeiro veleiro, né?
Quem viu aquele vídeo que eu fiz sobre as 5 armadilhas para quem está comprando seu primeiro veleiro, estou deixando o link aqui, eu falo sobre isso. Mas em relação a pesadões e lentos, eu acho que isso é relativo, porque em se tratando de barcos para navegações oceânicas, né, para travessias, os Blue Water Cruisers, o peso não é necessariamente um problema. Um barco mais pesado, e tudo bem, ele vai velejar menos com vento fraco, não vai ter bom desempenho em vento fraco, mas por outro lado, quando pegar o mar grosso aí no meio de uma travessia, ele vai ter um movimento muito mais harmônico e vai ser muito mais confortável estar dentro de um barco pesado do que um barco leve. Sobre o peso dos barcos de fibrocimento, como a parede aí do concreto, né, ela não tem como ser menor aí do que uns 4,5 a 5 centímetros, barcos muito pequenos, eles vão ser desproporcionalmente pesados. Por isso que realmente só se justifica construir em ferro-cimento se for barcos maiores, né? O mínimo eu acho que seria uns 35 pés, mas eu acho que o ideal é a partir de 40 pés. Daí para cima o peso começa a se equiparar com barcos de aço, com a vantagem de não sofrer o mesmo tipo de corrosão que o aço. Sobre valores aí de barcos de ferro-cimento, construir em ferro-cimento realmente é o método mais econômico. Sai muito barato fazer um casco em ferro-cimento. Mas se você pensa em construir, leve o seguinte em consideração, que o casco, a estrutura aí do barco, representa de 15 a 20% do custo total do barco. Então, motor, mastreação, velas, cabos, elétrica, eletrônicos, salvatagem, é isso aí que vai ditar o orçamento no final das contas. Existem escritórios, até hoje, escritórios especializados em fornecer projetos, em projetos de gaveta inclusive, para barcos de ferro-cimento, para construção. Um deles é esse aqui, o Hartley Boats, da Nova Zelândia. Estou deixando o link aqui na descrição. Mas no mercado de usados, você pode encontrar aí umas boas barganhas. Vamos dar uma olhada aqui, vou abrir um anúncio aqui, aleatoriamente aqui no site. Então estou entrando aqui no Yacht World e eu coloquei nos filtros aqui material ferro-cimento. Então tem alguma coisinha aqui, vamos dar uma olhada, vamos entrar nesse aqui, ó. O Samsung 73 Ferro Cat 58 pés. Tá aí uma foto de cima. Eles estão pedindo 55 mil dólares. Ano 73. Quem fabricou foi o Samsung, não sei quem é. Hull Material, ferro cimento aqui, ó, ferro cement. E vamos dar uma olhada nas fotos aqui, ó. É um barcão, ó, barcão de grande, né? Vamos olhar as fotos aqui. Essa aqui é enrolação. Vamos em frente. Ó, aqui já mostra um pouquinho mais. É um barco bruto, não é um iate, um azimuth, mas olha só, é um barco que dá para fazer travessia oceânica, né? Grandão, bastante espaço. Olha ali a quilha corrida, ó, bem legal, né? Ó, o leme bem protegido, ó, esse é um barco Blue Water, um barco legal, ó, o convés bacana, né? Parece em estado razoável, um barco simples, mas dá para fazer boas navegações, né? Vamos olhar aqui a âncora. Então olha aqui, ó, a Pilot House, né? Ó, dá para comandar aqui de dentro da Pilot House. Mais um barco aí Blue Water, 55 mil dólares. Estou gravando esse vídeo aqui em novembro de 2023. O dólar está em torno de R$5. Converte aí para vocês verem. Ó, a cozinha aqui, bem espaçosa. Convertendo aí 55 mil dólares no Brasil, o que daria para comprar aqui, hein? Olha, eu acho que daria para comprar aí um bom Delta 21. Tá difícil, mas tá aqui então. O Cat 58 pés, 2 mastros, um barco para navegação oceânica, 55 mil dólares.
Mas aí você tem que tomar muito cuidado, contratar um bom surveyor para fazer uma avaliação do seu barco, porque tem sim muitos barcos bem construídos de ferro-cimento, mas a maioria deles não foi bem construído, ou seja, tem muito barco ruim por aí. Outra coisa, também não adianta o barco tá bom, o casco tá bom, né? Mas o motor tá com problema, estaiamento já tem que trocar, elétrica, enfim, outras coisas que vão custar muito dinheiro também, tá? Por isso essa avaliação, então, é muito importante. Outra coisa, companhias de seguro costumam fazer cara feia para barcos de ferro-cimento. Eles exigem muitas vezes que o surveyor tire uma amostra do casco para saber se ele foi bem construído ou não, e então pode ser que você tenha dificuldade em conseguir segurar o seu barco. Resumindo, ferro-cimento tem que ter a cabeça aberta, porque é uma coisa que está fora do mainstream. Mas se você sabe o que você está fazendo, quem sabe pode ser a oportunidade de comprar aquele veleiro dos sonhos, o veleiro para fazer travessias oceânicas sem ter que vender até as calças para isso. Mas saiba que é um casamento. Para quem está começando, eu não recomendo. Esquece, foge. Mas antes de fugir, deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Por falar nisso, pessoal, o que vocês acham de começar a aprender a velejar? Ou mesmo quem já sabe velejar e quer aprimorar aí as suas habilidades, no nosso site velejador.com.br tem todas as informações de cursos, vivências na Europa, certificações internacionais, mentoria, tudo que você precisa para entrar para o mundo da vela. Bora lá? Bora velejar? Então por hoje é isso, pessoal. Forte abraço e bons ventos!